nós somos alunos do Cefet-MG, Campus Curvelo, e hoje nós vamos apresentar para vocês sobre o solo grampeado verde, projeto, execução, controle e monitoramento. Este é um tema relacionado à disciplina de Mecânica dos Solos 2. Estes são os integrantes do grupo: eu, Ana Luísa, Aline Gonçalves, Paloma Gabriele, Roberta Luísa e Vitor Luiz, e essa é uma disciplina ministrada pelo professor Tiago Porto. Então, antes de falarmos sobre o tema principal, que é solo grampeado verde, nós vamos introduzir falando sobre taludes, que são onde os solos grampeados verdes são instalados. Os taludes eles podem ser definidos como uma superfície inclinada que delimita um maciço terroso ou um maciço rochoso. Ou seja, o talude nós podemos entender como qualquer tipo de terreno que seja inclinado. E ele pode ser classificado em duas naturalidades, os naturais e os artificiais. Os taludes naturais, eles são aqueles que foram formados naturalmente pela própria natureza, seja pela ação geológica ou pela ação das intempéries, como, por exemplo, chuva, sol e vento. Já os taludes artificiais são aqueles que foram construídos pelo homem, que geralmente são construídos através de processos de corte e aterro. Segundo afirmações de Pinto, Júnior e Gatz, no ano de 2001, a estabilidade de taludes é um tema que necessita de muitos estudos, pois as condições de estabilidade são distintas para os diversos materiais que compõem o solo e rocha, e a instabilidade dos mesmos pode envolver perdas econômicas e de vidas humanas. Então, devido a este motivo, são necessárias várias análises para verificar a instabilidade de um talude, sendo também necessário avaliar qual é a sua resistência máxima, ou seja, qual é o aumento de solicitação que um talude suporta. Então, para determinar a estabilidade de um talude, o principal fator a ser conhecido numa análise dessa estabilidade é o fator de segurança, determinado pelo UFS, e ele deve ser sempre superior a 1,5 a partir do cálculo desta forma, onde o TF é a resistência média a cisalhamento do solo e TD é a tensão média de cisalhamento na superfície desse mesmo solo. E este é o parâmetro que permite perceber qual é a situação de estabilidade em que um talude se encontra, permitindo também a aplicação de contenções em situações de risco, de acordo com este fator de segurança obtido, para que não ocorram os processos erosivos. E esses processos erosivos, eles são os fenômenos referentes à transformação dos solos. Isso ocorre em processo de retirada ou transporte da sedimentação da superfície, das rochas ou até mesmo do próprio solo. Este é um fenômeno natural e ele é responsável pela movimentação constante dos solos. No entanto, a ação do ser humano ela pode intensificar esse processo, então pode vir a provocar o surgimento de inúmeros problemas. E esses problemas eles podem ser originários da utilização incorreta desses solos, como, por exemplo, a agricultura intensiva, a remoção da vegetação, e muitas vezes essa vegetação ela é responsável por garantir a coesão dos sedimentos em áreas de grande inclinação, por exemplo. Além disso, eles protegem a superfície de agentes que transformam, como a água e o vento, que podem modificar a estrutura dessa superfície, causando processos erosivos. Então, para evitar esses processos erosivos, vários são os tipos de contenções que podem ser aplicados nos taludes. E nós vamos explicar para vocês sobre o solo grampeado verde, que é um tipo deles. O solo grampeado verde, ele tem por finalidade conter os taludes através da inserção de grampos no solo, e após isso é feito um revestimento de gramas, geomantas ou até outras plantas mesmo. Ele vem sendo muito utilizado por ser uma solução de baixo custo e de rápida instalação. Como é feito? Primeiramente, é feita a inserção de elementos passivos no solo, os grampos, na maioria das vezes, são barras de aço, fazendo assim um reforço no solo, levando a um fator de segurança maior do que inicialmente ele era. Após esse processo, é necessário fazer a proteção externa do talude, com a aplicação de uma proteção superficial. A proteção superficial, ela consiste em aplicar uma cobertura com geomantas, gramas ou até outros tipos de plantas para se evitar possíveis erosões, fazendo com que assim proteja os grampos ali que foram aplicados
e também serve para aumentar a resistência do solo. Temos como exemplo de obra de solo grampeado verde este caso em Sabará, Minas Gerais, onde a estabilização foi feita após uma ruptura. Então, primeiramente foi realizado a limpeza, a remoção do que estava solto e preparar o talude para receber os grampos. A instalação desse tipo de solução é realizada por alpinista através de corda, por operadores capacitados que possam realizar esse trabalho de forma segura durante a colocação das telas no talude. Os grampos são essas pontas que podemos ver na imagem e estão a 6 metros de profundidade dentro do talude, estabilizando a massa do solo, grampeando essa massa do solo. Já a geomanta é instalada na face do talude, fazendo toda a proteção. É feita a revegetação no talude, onde a vegetação cresce passando entre a geomanta, e essa revegetação é de grande importância para a proteção do solo contra a erosão. E após um tempo, podemos notar que ela vai se adequando ao restante do talude. Outro exemplo muito interessante é o caso da obra no condomínio Magalhães, em Salvador, na Bahia. O projeto de solo grampeado verde foi uma solução onde a remoção de algumas espécies de árvores era proibida. Ou seja, foi realizado cortes na própria geomanta para fazer a configuração do solo grampeado verde, mantendo essas árvores durante a realização da proteção e estabilização da área do talude. E por fim, após um tempo, a área é totalmente revegetada, que é o esperado para uma obra desse tipo. E através da revegetação, nem é visível que o talude já teve algum tipo de obra. No entanto, podemos concluir que a utilização do solo grampeado verde atende uma relação de custo-benefício ideal, com a sua execução extremamente rápida quando comparadas a obras de estruturas convencionais, além de serem soluções sustentáveis, ambientalmente corretas e visualmente admissíveis. E podemos citar um exemplo, alguns casos como a utilização do talude e que árvores não podem ser removidas. Essa seria uma utilização extremamente eficiente para o solo grampeado verde, pois ele permite o recorte em casos que necessitam estar utilizando. E essas são as nossas referências bibliográficas. Esperamos que tenham um bom aproveitamento e entendimento sobre o solo grampeado verde e muito obrigada.